Bom, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Leões da Gestão. Hoje é um dia bem especial, é um dia que eu vou compartilhar aí, né? Na verdade, é aprender o que eu já aprendi durante alguns anos com uma grande amiga e uma profissional que eu admiro muito, que é a Maria Fernanda. A Maria Fernanda, ela é uma das minhas grandes referências de profissional quando se trata de aprender, de aprendizado contínuo. Eu brinco que ela é uma esponjinha, assim, ela é um cérebro que busca cada vez mais informação e tem informação que ela cata que vem outra. Ela está sempre em atualização, está sempre aprendendo alguma coisa, está sempre lendo um livro, sempre. E às vezes as pessoas falam, Andressa, como é que você consegue? E eu tinha essa mesma reação com a Maria Fernanda. Maria Fernanda, como é que você consegue? E eu acho incrível, assim, quando a gente tem essa disciplina e essa capacidade de estar em aprendizado contínuo. E eu aprendi muito com ela durante uma fase profissional da minha vida, que foi uma fase bem delicada. Eu precisei ter muita inteligência emocional, que é um dos assuntos que a gente vai falar muito hoje, né? Uma fase que eu estava mudando de empresa, uma fase que eu estava vivenciando uma fase de começando a maternidade do verbo, depois pós-licença maternidade, e mudança ao mesmo tempo, né? E ela me ajudou muito e me ajuda até hoje. E ela é especialista na área. E aí eu vou deixar ela se apresentar, mas é um prazer enorme, Maria Fernanda, ter você comigo aqui nesse dia. É muito especial para mim. E eu espero que cada uma dessas pessoas que estão aqui, aos pouquinhos vai entrando uma gente, sendo uma gente, mas cada uma dessas pessoas aqui que assistam esse episódio possam aprender um pouquinho do que eu aprendi e trazer isso para o dia a dia, né? E conseguir aplicar isso e crescer como eu cresci, através de pessoas incríveis como você, como o Marco, e como as pessoas que eu convivo, como a Eli, a Ju, a Ivan, e assim, a gente aprende uns com os outros. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, viu? É muito especial para mim também, uma super honra estar aqui. A Andressa é muito querida, a gente trocou muita figurinha, troca ainda, né? Antes da gente começar, a gente estava aqui trocando. Eu sou Maria Fernanda, super prazer, pessoal. Eu sou psicóloga, atuo na área clínica, atuo também com RH, já tenho uma experiência aí de RH de 11 anos. Atualmente eu sou coordenadora de desenvolvimento organizacional, gestão e remuneração. Como desenvolvimento organizacional, né, a gente fala muito de carreira, que é o assunto que a gente vai entrar aqui. Eu sou pós-graduada pelo IBMEC em gestão de recursos humanos. Estou fazendo agora uma gestão de negócios, né, porque eu entendi que eu precisava aprimorar mais negócios, sair dessa milhões de cursos de RH, e eu faço pela Fundação Dom Cabral, termino agora no final do ano. Então, estou aqui para dividir um pouquinho do meu conhecimento com vocês, que foi o que a Andressa falou, né? É uma esponja, assim, eu leio muito, eu pesquiso muito, né? Eu acho que a minha profissão, ela exige muito isso, né? Eu preciso estar muito antenada com o que acontece, né? Acho que não é só sentar numa cadeira de psicólogo, estudar psicanálise lá que Freud escreveu em 1900 e não entender, não acompanhar a evolução, né? É claro que tudo aquilo faz sentido, mas acho que entram novos sentidos no meio do caminho e a gente precisa estar sempre se atualizando para a gente poder concatenar e ajudar, né, as pessoas. Eu acho que esse é o ponto aí principal, É viu? o objetivo desse movimento aqui. É sempre poder ajudar as pessoas, assim. Eu acho que aos pouquinhos a gente vai passando mensagens e mesmo que as pessoas não assistam ao vivo ou participem ao vivo, eles vão assistir, de alguma forma vai fazer sentido, porque se ele está procurando aquele assunto, é porque ele precisa daquele assunto. Então, é muito sobre propósito mesmo. Eu acho que e talvez por isso que seja tão, não é fácil a palavra, mas por isso que seja tão natural para a gente estudar tanto, porque nós somos movidas muito a propósito. Mas vamos lá. O tema de hoje é um tema bastante importante. É um tema que paira assim, em qualquer profissão, qualquer ambiente, seja um ambiente de você buscar uma promoção, seja um ambiente de você buscar uma nova oportunidade, buscar uma liderança, qualquer, seja um ambiente de você estar desempregado, você precisa, né? Seja ter habilidades comportamentais, seja demonstrar habilidades comportamentais, seja vender suas habilidades comportamentais. E aí eu queria falar sobre isso, Maria Fernanda, sobre quais são as habilidades comportamentais que você enxerga que são essenciais para o nosso crescimento.
crescimento como profissional? O que que precisa ter como base para a gente conseguir ter clareza sobre essas habilidades comportamentais? E aí a gente vai. Acho que tem assunto aqui para vários podcasts, Há mas vários vamos episódios. tentar, assim, passar pelas principais. E aí, gente, coloquem nos comentários, por favor, as perguntas e levantem as mãozinhas, que aos pouquinhos, na melhor oportunidade, eu tento interromper ali a Mafê para abrir para a galera falar, tá? Mas fiquem à vontade de participar, o podcast é nosso, senão a proposta não seria ser ao vivo, seria fazer de forma gravada. Mas vamos lá, vamos lá. Como já Quais sou. são, Mafê? Me conta, qual é a sua visão sobre isso? Então, quando a Andressa falou, né, vamos falar um pouquinho de carreira, né, competências comportamentais para a gente ter sucesso na nossa carreira. E eu fiquei pensando, né, antigamente, assim, a gente dizia muito, a gente precisa ser flexível, a gente precisa ser adaptável, né, e a gente já tinha ali, quando você joga no Google, você olha lá, competências comportamentais para trabalhar em 2024. Aí aparece lá uma lista de competências e a gente fica pensando, meu Deus, mas será que tudo isso mesmo? E aí eu tenho feito muitas reflexões, né, sobre isso. Então, hoje eu acho que a gente, primeiro de tudo, a gente precisa ter uma estratégia sobre a nossa carreira, né? Qual é a estratégia da nossa carreira? Eu estou numa empresa que a cultura não é o meu maior fit cultural, né? Eu não tenho aquele fit cultural 100%, mas é uma empresa bacana, que eu acredito que eu tenho potencial. Então, quando a gente pensa, nesse cenário, a gente vai precisar ter adaptabilidade, né? E a gente vai pensar, bom, preciso me adaptar. Se a gente for parar para pensar, a gente está numa empresa e essa empresa ela é um pouco mais rígida, né? Vou trazer aqui exemplos, né? Empresas que são multinacionais, muito fortes, muito processual, que você não tem flexibilidade, que você não tem, que é tudo muito, muito padronizado, né? E você pensa, pô, vou precisar ser flexível porque, né? E aí a gente pensa no que está lá no Google em palavras, né? Mas eu penso um pouco diferente, e aí talvez eu seja um pouco polêmico, porque eu acho que as competências comportamentais que a gente precisa ter são aquelas que vão levar a gente à direção do nosso objetivo e da nossa estratégia de carreira, E né? isso vale para tudo, né? Seja tanto para as Tudo. técnicas quanto para E as para comportamento. comportamentais. Isso para mim é muito importante. Exatamente. Quando acionada por qualquer pessoa, seja pela Academia da Gestão, seja por pessoas que me contatam, assim, eu aprendi muito isso. A gente precisa demandar energia para o que vai levar a gente para onde a gente quer chegar. E Exatamente. ponto. E se a gente não tiver clareza do que é necessário para chegar onde a gente quer chegar, não adianta pensar em adaptar a mudança se você não está num movimento de mudança, se você está Mudar. num movimento de demonstrar que você é um bom líder para ser promovido a líder. E assim vai, né? E Sim. eu acho que faz todo sentido, assim, demandar energia com Para clareza onde a gente quer. de chegar onde você quer. A Exatamente. começar por você saber onde você quer chegar. Exatamente, porque assim, às vezes a gente pensa assim, se a gente for falar, quais são as características que eu preciso? O Google dá para vocês, gente. Eu não preciso nem, a gente não precisa nem desse momento, né? Mas hoje eu faço Chat uma reflexão um GPT, o pouco chat mais GPT também dá para vocês. tudo, Qualquer tudo. ferramenta hoje inteligente dá pra gente, não tem jeito. E aí eu acho que assim, a gente precisa pensar, a primeira coisa assim que eu falo com as pessoas, né? Eu converso muito sobre carreira, né, com as equipes, né, com as pessoas que eu trabalho, com amigos, né, com amigos de amigos que às vezes me procuram. E a primeira coisa que eu falo, gente, vamos lá, antes de a gente falar qualquer coisa, o que que você quer para sua carreira? Né? Às vezes você está numa empresa e você só está lá pela grana que você recebe. Tá tudo bem. Mas você tem um ambiente que de repente não é o melhor cenário, mas você tem um bom salário, você tem uma PLR, você tem bons benefícios, não sei. Alguma coisa te faz estar lá. Então a gente vai precisar adaptar as nossas competências comportamentais para a gente se manter nesse objetivo, nessa meta, nessa estratégia. Às Sim, vezes a gente trabalha numa empresa que ela vai te dar um salto para fazer uma expatriação ou um salto para uma promoção, e aí a gente precisa ser mais flexível, né? É, E eu acho que tudo começa pelo autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. parece Porque até, só. parece,
Quando eu falo sobre autoconhecimento, para algumas pessoas às vezes geram um pouco de resistência. Parece aquele. Ficou muito vulgarizado, né? Parece papo de coach. Mas, gente, se você não sabe o que você precisa desenvolver, por isso que eu falei tanto do. A gente estava conversando um pouco antes de entrar, eu falei tanto sobre feedback. Nem sempre a gente tem clareza do que de fato a gente precisa desenvolver. E se a gente não utilizar de ferramentas que proporcionem para a gente essa clareza, né, e utilizar de pessoas profissionais que proporcionem para a gente mais clareza possível, muito A gente difícil não a gente consegue. tirar de fora da bolha, né, Mafê? Eu acho que é bem É, difícil a gente tirar de então, fora da bolha. é. Eu acho que sim, a gente precisa se conhecer, né? Através do nosso autoconhecimento, a gente sabe o que que a gente precisa desenvolver, né? Então, por isso que eu gosto muito do autoconhecimento. A gente nem sempre, a Laíde quer falar? A Laíde, acho que ela levantou sem querer. Acho que foi sem querer. É, a, através do autoconhecimento, a gente consegue mapear o que que a gente precisa para estar dentro de uma empresa, né? A gente estava falando aqui, Marcos, sobre como é o mundo corporativo hoje, né? Antes da gente começar, a gente estava falando sobre que a gente precisa se apoiar uns nos outros, né? Isso Sim. nada mais é do que competências comportamentais, né? A gente estava A dizendo aqui, habilidade de se relacionar bem com pessoas, que em alguns momentos a gente chama de total, networking, é total É, habilidade comportamental, né? eu é, vejo que essa questão comportamental nos dias de hoje, ela está menos tolerante. Na verdade, é isso. Há tempos atrás, você entrava numa empresa, você era pedido para você fazer algo e você ia lá e fazia. As pessoas mais resilientes, mais comprometidas, não ficavam tão preocupadas com essa questão de relacionamento. Ah, meu chefe está olhando para mim, está me reconhecendo. Ia lá e fazia e pronto. Era muito Hoje, mais por resultado, né, Marco, do que somente por exatamente, resultado, exatamente. mais comportamento. Você buscava o resultado. E é lógico que aqueles, como a gente chamava aqui, os pele fina, ficavam para trás, tá? Hoje não. Hoje, essa questão de relacionamento, de você entender mais sobre pessoas, ela está muito em evidência, porque a gente está num momento de profissionais muito mais frágeis comportamentalmente do que antigamente. E Antigamente, quando mentalmente eu estou também. falando de 10 anos atrás. Comportamentalmente e mentalmente também. sim, E aí é, fora a questão mental, que também está muito. Você é psicóloga, você deve. A tua profissão é que está em sim, alta, né? sim, Nunca se precisou verdade. tanto de psicólogos como hoje, né? Como atualmente. Alaíde, você quer falar alguma coisa? Ou você levantou sem querer? Acho que foi Tá sem querer, não com... tá nem Foi percebendo. sem querer? Ah, tá. Sim, isso é verdade, tá, Marco? Hoje, a gente precisa olhar muito mais para o comportamental. E aí, o que que hoje acontece um cenário dentro das empresas? Nós, pela primeira vez, estamos tendo nas empresas as quatro gerações juntas. A gente tem lá a geração Baby Boomers, né, que é a galera ali dos meados de 60, né, 70. A gente tem a geração Z, a geração Y e a geração X. Então, todos nós nos encontramos. E aí, quando a gente para olhar, a gente fala assim, meu Deus. A pessoa, né? Eu fico vendo a minha jovem aprendiz. A jovem aprendiz da minha área, ela tem 20, ela tem 19 anos. Nossa, ela vai falar alguma coisa, ela, gente, olha aqui no chat GPT, vamos fazer não sei o quê. É totalmente diferente do que uma outra pessoa que tem 55, que tem 60, que tem 65, que também está no mercado de trabalho, né? A gente recentemente contratou uma pessoa que tem 64 anos. Então, assim, a gente está nesse momento, né, de quatro gerações juntas, com criações diferentes, porque as gerações foram criadas de formas diferentes. Assim como os nossos filhos, Andressa, não sei se alguém mais tem filho pequeno, vai ter uma outra criação, vai ter uma outra, já é uma outra Totalmente geração, diferente também, né? e que eu vou estar baby boomer e ele vai estar no mercado de trabalho. E aí a gente vai precisar se adaptar, né? E aí, quando a gente pensa, você estava falando de adaptabilidade, de adaptação, Marco, assim, eu penso muito na lei de Darwin, né?
que é lá das ervilhas, né? Quem se adapta ao meio, né, morre, não tem jeito. Eu acho que, assim, na minha opinião, acho que não, tenho certeza. Se a gente fosse listar assim, mas características, Mafê, eu quero nomes, né? Eu acho que a gente precisa pensar, primeiro de tudo, o autoconhecimento, né? E aí vou falar um pouquinho dele. A inteligência Base para emocional. tudo, né, Mafê? É. Base, acho Porque que quando o você se... autoconhecimento eu nem colocaria como uma habilidade, eu colocaria assim, é base. E se você não É consegue base. identificar, é base. Você não consegue É, identificar habilidade nenhuma em você, se você não se autoconhecer, se você não tiver clareza sobre o seu perfil comportamental, sobre a sua personalidade, sobre as suas fraquezas, sobre as suas forças, né? exatamente. Sobre. Você fica perdido, né? Inteligência emocional, né? Não preciso nem dizer, mas a gente vai falar dela também. Eu acrescento adaptabilidade, flexibilidade, resiliência. Hoje a gente usa muito o conceito do antifrágil, né? Que é você não quebrar ali, né? Você realmente continuar, ser perseverante, mas não ser. Que eu, entre parênteses, aqui é um contexto que nasceu muito por conta da nossa mentalidade, que está muito difícil. E aí, não, eu com uma mentalidade difícil, né? Mentalmente eu estou debilitada, então tem que ser antifrágil, na minha Antifrágil. visão. Agora eu não posso mais ser frágil, né? Andressa, imagina É, se naquela época do Rio de Janeiro, o que nós Antifrágil. enfrentamos ali, se nós fôssemos frágeis. Antifrágil é o pontinho, pontinho, pontinho. exatamente. Infelizmente, antigamente era essa a realidade, era essa a realidade. E, e eu diria inteligência relacional, né? Inteligência relacional, ela é muito importante. É, quando eu pesquisei, né? 2024, eu sempre pesquiso essas coisas, né? 2024, aí tava lá resolução de problemas, liderança. Quando eu olhei 23, estava a mesma coisa. 22, a mesma coisa. Ou seja, é a mesma coisa. O que que difere, na minha opinião? Qual é a estratégia da sua carreira. E aí não adianta, todas as empresas que eu entrar, então significa dizer que quando eu olho lá, 2024, eu preciso ser isso, isso, isso. Não, não necessariamente. Às vezes você está numa empresa que você é 100% aderente àquela cultura, aderente aos valores, você trabalha com o trabalho dos seus sonhos, né? Você tem a carreira dos seus sonhos, você trabalha com o trabalho dos seus sonhos, a sua equipe é maravilhosa, tudo que você idealizou. Você precisa se adaptar? Você precisa se esforçar para se adaptar? Não, não precisa. Então, por que que a gente vai falar que eu preciso ser adaptável? Eu preciso ser adaptável se esse cenário mudar. Aí eu vou precisar me adaptar. Mas não necessariamente eu preciso, naquele momento, ficar trabalhando essa competência. Então, eu digo muito que a gente precisa, às vezes, parar de pensar assim: nossa, eu preciso ser isso. Não, a gente precisa olhar mais aonde eu quero ir, aonde eu quero chegar. E quando eu digo, eu falo muito assim: às vezes as pessoas falam, poxa, esses dias eu conversei com uma menina que ela falou assim pra mim, você sabe qual é a minha maior decepção? Eu falei o quê? Ela falou, eu não sonho em ser líder. Elas Eu não sonham tenho, em ser líder. não sonha. Bom que Ela ela tem falou, essa clareza, né? ela falou, nossa, eu passo mal só de pensar que eu posso ser promovida a coordenadora. Eu fico com crise de ansiedade, porque assim, eu odeio ter gestão, eu odeio fazer gestão, eu não gosto de ter que ficar perguntando para as pessoas, ensinando pessoas. E isso me deixa muito aflita, porque eu fico sempre pensando, se o meu gestor conversar comigo e falar, vou te promover a coordenador, o que que eu faço? Ele vai achar que eu não quero essa oportunidade e ele vai me achar fraca. Aí eu falei, não, ele É, que precisa te achar bizarro, né? forte por você assumir isso, né? E você Mas se ele pode achar seguir uma isso, o carreira aí. fraco é ele, né? Mas é porque, às vezes, um gestor, ele acha que quando você promove, quando você fala, vou te dar uma promoção e você vai ser coordenadora porque você é minha sucessora, ele acha que você tem que aceitar aquilo ali, porque ele coloca essa expectativa em você. E aí, às vezes, você dizer que você não quer pode ser ruim, dependendo do cenário que você vive, né? E aí eu digo que depende sempre do cenário. Depende E muito, a conse... depende muito da maturidade do depende próprio gestor que da, está querendo te da promover, da empresa, empresa, né? de tudo, De né? tudo. E aí eu fui conversar com ela, falei, acho que o primeiro passo antes de você ter essa promoção, você senta com o seu gestor e conversas difíceis. E Sim, aí conversa eu uso muito difícil. a palavra nesse contexto posicionamento, Mafê. Posicionamento Posicionamento, é sobre ter exatamente. conversas difíceis. Eu estava conversando, por conta da academia da gestão, eu converso com muitas pessoas no LinkedIn, né? E eu vejo hoje muitas pessoas se frustrando
com posições de liderança ou com empresas. Assim, num nível de falar assim, olha, eu não quero mais uma posição de liderança, porque eu acabei com a minha família, eu quase acabei com a minha família, ou eu não consegui cuidar da minha família, eu quase me separei, ou eu não tinha qualidade de vida, ou passei muitos anos sem ter qualidade de... Assim, várias situações, mas todas sempre falando que eu demeritei de alguma forma a minha vida pessoal, em prol da vida profissional e que aquilo não valeu a pena. Muitas pessoas, muitas, muitas. Inclusive pessoas que investiram caro em mentorias e não conseguiram usufruir daquilo e não conseguiram, né, ser bem atendidos naquele serviço. Mas eu acho que é muito sobre posicionamento. Eu acho que a gente tem que ter, se a gente tem clareza e autoconhecimento, a gente consegue se posicionar. Também, dentro desse contexto de clareza, eu trabalho muito um pouco daquele conceito de Ikigai, né? Que é o propósito. Então, o que você gosta? O que te faz feliz ali? Ah, mas isso é muito lindo, né? Isso é muito fantástico o mundo. Não, gente, não é. Porque eu te falo, hoje, trabalhar em consultoria, ser mãe, ser dona de casa, tá aqui 11 horas da noite fazendo podcast, mentoria. Eu faço isso porque eu amo muito fazer isso. Eu tô muito realizada, tô muito cansada. Se eu rolar um bocejo aqui, vai ser natural. Mas eu tô muito feliz, porque eu gosto muito de fazer isso. Eu não tô frustrada porque eu não tô sendo valorizada. Não, pelo contrário. Eu tô feliz, tô realizada. Mas eu tenho essa clareza, esse autoconhecimento do que me move. Demorou eu conseguir ter essa clareza. Mas eu acho que é sobre isso. O quanto que você... O que é mais pesado? Eu largaria tudo pelos meus filhos, mesmo gostando tanto disso aqui. Se eles estiverem doentes, eu falo assim, gente, ó, desculpa, tá? Vocês estavam esperando o podcast, mas desculpa, tá? Eu tenho que cuidar dos meus bebês, porque eles são mais pesados na balança. É. Posicionamento, eu acho que tem que... falta um pouco disso. As pessoas têm muito medo de ser mandadas embora, as pessoas têm muito medo do sistema, de não conseguir se recolocar e assim vai, né? A gente pensando nessa. Gente, se alguém abrir a porta aqui, pode ser meu filho, tá? Porque ele tá acordado ainda e ele adora aparecer, assim. É, quando a gente pensa muito nisso, assim, Andressa, complementando você, é, existe uma insegurança muito forte em muitos momentos, né? Porque o mercado de trabalho, às vezes, ele é cruel, é, não tem vaga, assim. Eu não sei se vocês são todos do Rio, né? Não sei se vocês são todos do Não, tem Rio. gente aqui Não. do Brasil todo. O Marco tá em São É. Paulo, Ivan tá em São Porque, assim, Paulo, o Ju é do Volta Redonda é Rio, ele tá em São Paulo hoje, mas é do Maranhão. Maranhão, né, Eli? Falei certo? é Tem porque, assim, gente hoje, do por Brasil exemplo, no todo. Rio, eu digo uma experiência muito, muito aqui do Rio, tá? Um cenário hoje que a gente vive. Realmente, assim, a gente tá difícil, assim, Muito posições, concorrido, né? vagas, Muita gente para muito pouca vaga, é muito concorrido, muito. concorrido. Não é sobre eu sou Principalmente melhor, eu não sou bom o suficiente. É sobre Principalmente porque concorrer. muitas empresas foram para São Paulo, né? A gente teve aí o Rio perdeu muito, até com a questão da violência, né? Enfim, que a gente nem vai entrar nesse papo, mas muitas empresas foram para São Paulo. Então, o mercado do Rio está muito escasso. Então, assim, ele tá escasso de empregos, de ofertas mesmo, né? E aí, quando você tem alta demanda que as empresas muitas vezes fazem? Jogam o salário lá embaixo. E aí você está desempregado, você aceita porque você quer, né? Se você quiser, é isso que eu E vou aí te eu tô oferecer. vendo Não muita importa o seu gente com um currículo, cargo já né? bem alto, baixando muito, assim, de um cargo de Baixando, assim, baixando para é, analista, é, é. porque tem que estar empregado. Em meus grupos de RH, gente, esses dias eu recebi uma posição que era coordenador de recursos humanos com salário de R$ 3.000, né? Se a gente for parar para pensar, é uma posição de liderança, sabe? Não estou dizendo que é pouco ou é muito, mas para dentro dessa realidade de cargo, mas é assim, é isso, se você quiser. E eu tenho certeza que essa vaga foi ocupada. Eu tenho certeza absoluta que ela foi ocupada por alguém que precisava muito. Então, acho que assim, é claro que tem a necessidade, mas tudo vem do quê? Da estratégia. Estratégia de carreira. Aonde você quer chegar, o que que você está disposto a aturar? O que que você está disposto a suportar para você conseguir chegar do outro lado, né? Existem empresas que você vai ter um cenário que é ambientes. Pode acreditar, gente, ainda existe, tá? É muito comum, inclusive.
ambientes com líderes que não estão preparados, com líderes que não fazem uma boa gestão, com empresas ainda que toleram certos tipos de Onde comportamento, os líderes mas sendo promovidos porque tinham bons resultados, bom não porque eram tecnicamente. líderes. É. São bons tecnicamente, então vamos botar aqui, a Maria Fernanda é muito boa tecnicamente, vamos botar ela como coordenadora, que assim a gente não perde. E existe isso ainda, né? Existe isso em muitos mercados. Isso não é um privilégio de algum segmento específico, né? É, Então acaba que a gente precisa pensar sempre no outro lado, né? A Andressa falou de propósito, e é isso mesmo. Parece que, ai, nossa, é uma viagem. Não, não é. A gente precisa ter um foco para a gente chegar do outro lado. E aí eu acho que as competências comportamentais que a gente vai desenvolver vai ser as que a gente precisa no meio do caminho. É Então, no porque meio do caminho. a técnica é uma coisa mais Porque objetiva. é porque a técnica você foi contratado para ela. Então, Ponto, assim, exato. a gente parte do princípio que se você está ali tecnicamente, você é capaz de estar ali A técnica é a parte da tecnicamente. execução mesmo, né? A técnica Você vai aprender o sistema que a empresa usa. Às vezes uma empresa usa SAP e a outra empresa usa um RP caseiro, né? Um soft home. Então, assim, pode ser? Pode. Mas a gente pode entender que técnico vai variar ali o botão que você aperta, mas no geral você foi contratado para aquilo ali e você vai conseguir executar. E aí acaba que o comportamental é o que pesa, porque a gente contrata pela habilidade técnica e a gente demite pelo comportamental, né? E aí você precisa entender quais são as habilidades que você precisa criar para você chegar do outro lado. E o outro lado que eu digo é porque a gente fica muito apegado em carreira. Mas não, as pessoas têm objetivos diferentes. Às vezes a pessoa trabalha para poder comprar um celular da moda, para poder trocar de carro todo ano, para e poder tudo comprar um bem, apartamento, e tudo para bem. poder comprar roupa. Tem pessoas que trabalham porque ela é a única fonte de renda da casa, e ela precisa sustentar aquela casa. E qual é o objetivo que tem do outro lado, né? O que que vocês vão precisar criar para vocês conseguirem crescer dentro do que vocês têm como estratégia? Eu estava falando no início com o Marco que a gente veio de uma era de execução, né? Quando a gente fala lá do Henry Ford, né, que foi lá o pai da administração, da Revolução Industrial, que era aquela coisa de operações, eram os nossos operadores, né? A gente tinha lá toda a parte operacional, faz, executa. Você coloca a garrafa aqui, daqui para cá, daqui para cá, Não daqui para cá, pensa, né? daqui para cá. Não Eram pensa. pessoas. Daqui para cá e repete. O melhor é quem põe mais, né? Vai. Beleza. Não tinha que pensar. Com o decorrer do ano, né, e bem como o Marco falou no início, com todas as informações, com todo o avanço tecnológico, com todas as novidades que foram chegando, toda a modernização, a gente entendeu que botar de um lado para o outro não era suficiente Já é mais. o básico bem feito. Não era mais suficiente. A gente precisava colocar mais e mais rápido. E E aí a gente melhor, e mais bonito, melhor, e exatamente. mais, e tudo mais. E aí a gente entrou na era, a gente sai da era da execução e a gente entra na era da performance, na era do desempenho. E quando a gente entra na era do desempenho, a gente não estava preparado para isso. Meu Deus, agora eu tenho que pensar, e agora? É claro que a gente já vem construindo isso há anos, mas as empresas ainda têm essa dificuldade, porque elas querem que você faça mais e mais rápido, pensando, é, é, agindo, e aí você, aonde entra a gente, né? E aí estava falando até sobre burnout, né? Enfim, que o burnout ele tem muito mais a ver com a nossa cobrança interna, porque somos nós nos cobrando. Não estamos aqui falando de chefes assediadores que compartilham ali, que acabam com a nossa saúde mental, mas com o nosso excesso de cobrança, né? Meu Deus, eu tenho que colocar mais rápido, eu tenho que colocar mais rápido, eu tenho que colocar mais, eu tenho que colocar mais, porque é meu desempenho. E isso vem do quê? Da nossa insegurança, do Que medo que vem a do gente quê? tem Da nossa falta de autoconfiança. Que vem do quê? Da nossa falta de de autoconhecimento. Que vem do quê? Da nossa falta autoconhecimento. de posicionamento. E assim vai. E aí vai. E aí parece complexo, né, gente? Mas às vezes, assim, a gente colocar na cabeça
o nosso propósito, o que que a gente precisa, a nossa inteligência emocional, né? Você pensar, às vezes, contar até 10, né? Quais são as táticas que você vai ter? Eu me lembro que eu conheci uma pessoa que ele queria ficar tanto tempo numa empresa, né? Não gostava do ambiente e tal, mas ele tinha um propósito de estar ali. E aí, todo dia, ele tinha um calendário e ele falava, menos um dia aqui, Nossa. menos um dia aqui. Ele não gostava, mas ele adquiriu habilidades, competências para viver aquilo ali. Bateu o dia, a pessoa saiu e ela foi viver lá o que ela queria viver, enfim, conseguiu fazer o que ele queria fazer, enfim, conseguiu realizar o passo que ele queria dar. E ele desenvolveu técnicas. O que que ele fazia? Ele se bloqueava para o redor que ele vivia, porque era um ambiente mais tóxico. Ele se bloqueava, nada daquilo ali era importante para Abalava ele, ele. nada, nada abalava. Ele era uma rocha. Quando perguntava para ele, ele falava: Ah, tá ótimo lá. Faltam 700 dias para eu realizar o meu sonho. E era assim, tá? Era um prazo grande, gente, não era prazo pequeno, não. Mas ele conseguiu. Então, ele precisou criar a adaptabilidade, a flexibilidade, a resiliência, né? O ouvido de mercador, né? Aquela coisa tipo o não ouvir, né? Ele passou por isso. O não ouvir, fingir que não está ouvindo, que não é com ele, Também, não mais uma vez, é sobre inteligência emocional, né, Maritana? Acho que é a, equilíbrio emocional, inteligência emocional de saber que o propósito dele era muito maior do que tudo que ele vivia ali. E aí, como que a gente pode pegar um Google, né? Assim, pegar ali características, tipo, vamos dizer, o que que você precisa, né? Não tá lá no Google que você vai ter um não é chefe, receita às de vezes, bolo, que não é vai fazer receita. um assédio, que você vai trabalhar numa empresa que é tóxica, mas que você ganha porque ela paga muito bem. Marco, quer falar? Pera. Olhando para de um ângulo assim muito simplista sobre isso que você está falando, Fernando, você falou uma coisa que para mim também é fundamental e a Andressa endossou, que é autoconhecimento. Só que quando Sim. você, numa fase de carreira, né, então hoje a Andressa ela falou que ela faz o que ela quer, de uma certa Sim. forma. Sim. Só que a gente tem que ter um planejamento de carreira e de vida, porque para você chegar a uma fase onde você faz o que você quer, É uma nesse jornada, tem que percurso ter você vai ter que estratégia. nesse percurso você que vai ter que fazer muita coisa que você precisa, que são coisas diferentes. Exato. É bem Nem isso. Exatamente, sempre você faz o que você concordo. quer, você faz o que precisa. A E maioria das vezes a gente não faz o que a gente quer, A né? maioria. para você fazer o que você precisa, aí é onde entra o autoconhecimento, porque nem sempre você vai ter uma habilidade, seja ela técnica ou seja ela comportamental, para fazer o que se precisa. Então é aí onde você vai buscar ajuda para aprender a desenvolver isso que é a sua carência. Então tudo isso ele entra num processo que com o passar dos anos, dependendo da intensidade que você trabalha isso e da clareza que você tem isso, né, sobre estratégia de carreira, você vai chegar mais rápido ou vai demorar mais, E né? dependendo Você das vai pessoas sofrer com mais quem você se emocionalmente conecta ou vai também, né, sofrer Marco? menos. Oi? Depende também Total. depende também das pessoas com quem você se conecta. Porque eu te digo assim, naturalmente, quando eu estive perto de pessoas, poucas pessoas, mas pessoas como você, como a Ana Maria Fernanda, que não estão aqui à toa, que me faziam enxergar e me faziam crescer rápido e me davam o feedback necessário, e eu agia, ó, o crescimento era muito mais acelerado. Você precisa se Aí eu cercar não de estou nem pessoas. colocando, eu não estou nem colocando essa variável de pessoas que você vai conviver. Aí, graças a Deus, eu tive uma grande oportunidade em toda a minha vida, em toda a minha carreira. Eu sempre tive pessoas que conheciam muito e eu me agarrava nessas pessoas. E com isso eu vou desenvolvendo. Isso é com todo mundo, tá? Não é comigo, mas você vai Sim. desenvolvendo uma coisa que é sua, mas com muita base daquilo que você aprende das pessoas que já estão um passo na sua frente, Das pessoas né? que você Então, admira, São, né, Marco? são as Das pessoas pessoas que que você você se admira. inspira, né? Eu exatamente. Então, acho que a se você gente. tiver sorte de ter pessoas que te direcionam de uma forma melhor, aí é que eu falo da liderança, né? E aí eu entro no que a Fernanda falou. Tem gente que não nasceu para ser líder.
Agora, pode ser uma excelente especialista, um excelente especialista naquilo que ele faz. Exatamente. E ele vai ter campo, né? Então, quando eu falo que, quando você. E eu tive essa experiência, tá, Fernanda? De promover uma pessoa, e essa pessoa, ela falou para mim que ela não queria, e eu insisti porque eu achei que era uma insegurança dela, e depois acabei A vendo gente que falou realmente a sobre isso pessoa. no último Não, podcast, né? né, Eu Marcos? falei porque isso aí ficou muito marcado para mim, né? Porque foi algo que eu aprendi na minha carreira. Então eu promovi uma pessoa, essa pessoa ela não queria ser promovida, eu a convenci, dizendo que era uma questão de insegurança, enfim, usei a minha persuasão para convencê-la. E ela se convenceu. Só que com o passar do tempo, eu mesmo descobri que era um excelente especialista, mas que não podia estar num cargo de liderança comandando Sim, um centro de distribuição. E aí eu tive sim, que tomar algumas providências para corrigir o meu erro, né? Porque ele não tem culpa, o sim, erro foi meu, né? sim, Então, isso sim. de você ter que fazer muito aquilo que precisa e não aquilo que você quer, é uma coisa que vai trocando com o passar do tempo, né? Você começa fazendo aquilo que você precisa e com o passar do tempo você chega num ponto que agora você faz só o que você quer. É isso. E nem Exatamente. sempre, tá? Você fazer o Muito que bem você colocado, quer é E Marco. uma mesmo, e coisa. mesmo quando você ainda está fazendo o que você quer, tem muita coisa que você não quer e precisa fazer. É isso aí. Não, é muita coisa, muita coisa. Assim, tomar decisões que não era a decisão que você gostaria, né? Faz parte do crescimento, né? Eu acho que isso faz muito parte do crescimento profissional. E eu concordo 100% com você, Marco. Eu acho que a gente. E isso é a gente deixar o nosso ego de fora. Tem Porque muita. o ego, ele é um grande problema nas organizações. Muitas estratégias nas empresas não dão certo porque tem o ego dos sócios. E aí a estratégia vai por água abaixo porque a minha estratégia é melhor do que a sua. A minha estratégia é mais inteligente, a minha estratégia é mais eficiente. Isso acontece muito com a gente também, né? Às vezes a gente se sabota pelo nosso ego, né? Então, acho que assim, deixar o ego de fora é muito bom. Por quê? Porque quando você deixa o ego de fora, você vai entender que nem tudo é sobre o que você quer. É sobre o que você tem que fazer, independente do que você pense, ache, né? É, é claro que eu estou falando isso e não pode ferir valores, né? Não O pode ideal é que não ferir fira, ali. né? O ideal é que não fira, porque senão a pessoa entra em um sofrimento muito grande, né? Mas você consegue pegar o seu ego, deixar ele de lado, e aí você sofre menos, porque você vai fazer o que você precisa fazer. E aí você vai conquistando cargos maiores, você vai conquistando mais confiança, mais credibilidade, mais segurança, até mesmo para você entender que, beleza, não é nessa empresa que eu quero mais estar, porque aqui eu já cheguei aonde eu quero. Então agora eu preciso buscar um outro lugar para ter um outro propósito, uma outra estratégia, Não só né? isso, Porque você alcançou isso. eu me lembro muito de você me dando, de eu batendo de frente com algumas coisas que não valiam a pena, e só eu sozinha defendendo ali minha bandeira de qualquer que seja Você ela. era De, terrível, gente. Eu era Marco BP Aurélio dela. viveu muito Tá? isso comigo. Eu era a bandeira da metodologia, que tem que ser assim, que tá errado, que o jeito tá errado. E não é que estava errado, é o jeito da pessoa fazer, e tudo bem. Vai chegar no mesmo caminho, de um resultado diferente, e às vezes é muito melhor ser feliz do que ter razão. É muito melhor você estar ali participando, se movimentando e fazendo e ajudando as pessoas a conquistarem, mesmo que você não concorde muito com aquela forma de fazer, do que você ficar aqui, ó. Quando eu virei essa chavinha, do parar de bater de frente com as pessoas e começar a ajudar as pessoas a chegar lá, e aos pouquinhos, com muito cuidado e colocando minha ideia, com o jogo de cintura, o jogo mudou totalmente, totalmente. É, eu acho que é por isso que eu gosto muito do termo inteligência relacional, né? Eu acho que quando a gente tem inteligência relacional, a gente consegue se posicionar da forma certa com as pessoas certas, né? E com as erradas também, né? Eu acho que assim, você consegue se posicionar melhor, porque você entende o comportamento do outro e você se relaciona de igual para igual, né? E aí você consegue ser capaz de mapear e saber quais são os links que você precisa fazer para você chegar no seu propósito, para você chegar lá na sua estratégia, né? Na sua entrega. Então, eu acho que vai muito.
vai muito disso, assim. Eu gosto muito da inteligência relacional, porque eu acho que ela, assim, se eu fosse dizer assim, ai, mas Maria Fernanda, me fala aqui o que que é imprescindível, né? De tudo que você pensa sobre carreira. Inteligência relacional. É óbvio que a adaptabilidade, mas assim, a inteligência relacional, ela é muito importante nas conexões que a gente faz, né? São elas que vão te promover, né, Maria Fernanda, no final das São contas. elas que vão te promover, são elas que vão te levantar, né, Marco? Como você falou, né? Um levanta o outro. Então, quando você tem essa inteligência de você saber que, putz, na Vanessa, na Andressa eu posso confiar, né? No Marco eu realmente posso confiar. E você começa a perceber o seu ambiente. E aí esse ambiente, ele vai te levando para outras competências, porque você está identificando, né, o que cada um tem e extraindo o melhor de cada um. Né? Acho que a gente, muitas vezes, a gente fica tão focado nas coisas ruins que acontecem, né? Ah, porque meu trabalho é ruim, é estressante, é muito trabalho. Eu escuto muito isso, assim, sabe? E a gente esquece de olhar as coisas boas. E aí, o que que é o bom nesse momento, né? Você olhar e falar assim, cara, quem eu confio, né? Quando eu tô ali precisando de uma descompressão, assim, quem é que eu confio? Você só vai saber isso quando você consegue se relacionar com as pessoas e você tem uma boa percepção de quem você pode confiar ou não, né? Quando você pensar, putz, eu preciso mostrar um projeto muito importante e esse projeto ele tem uma relevância, ele tem um impacto. Quem é a pessoa que eu posso mostrar o meu projeto, que vai me fazer dar um passo, me dar uma visibilidade, né? E aí você saber que você pode contar com aquela pessoa, né? Eu atuei muito tempo como BP, né? Agora eu não atuo como BP, mas eu atuei muito tempo como BP. E como BP, eu nunca Explica, almoçava assim só explica com a minha... BP, porque tem algumas Ah, pessoas que não desculpa, entendem o gente. termo. BP é Business Partner, né? É um parceiro de negócios dentro da área de recursos humanos, né? A melhor coisa que a E área de recursos humanos inventou na área de inventou, gente e né? Ai, gestão é foi o muito bom. BP. Adoro BP. Adoro. É, e eu raramente, assim, almoçava só com o meu time, sabe? Eu estava sempre enfiado no cliente. Eu, às vezes, ia almoçar sozinha, eu via alguém, algum cliente almoçando, eu sentava lá e falava, posso almoçar com você? E sentava, e almoçava, e batia um papo. E dali, eu já ia sabendo qual era a relevância. Isso é inteligência relacional, né? Não era interesse, mas eu me aproximar de quem me deixa perto do meu objetivo. A partir do momento que o meu cliente, ele me enxerga, ele confia, ele tem credibilidade, quando ele está numa mesa com o board, ele vai falar o meu nome. Ele vai dizer, Sobre nossa, isso. almocei com a Maria Fernanda esses dias e, poxa, teve umas ideias ótimas. Isso é inteligência relacional, né? Você saber com quem você vai se relacionar, em que momento você vai se relacionar e você E pensar por que sempre no seu você vai propósito. e por que você vai se relacionar? E Lógico, como você vai se exatamente. relacionar? Então, é uma coisa que eu vivi muito, assim, numa das minhas últimas posições. Diretores que pensavam totalmente diferente e, no final das contas, precisavam entregar a mesma coisa, mas cada um queria de um jeito. E aí você tem que conversar de um jeito com um e conversar de um jeito com o outro e falar, ó, ele quer isso, mas eu sei que você quer isso. Olha, vamos entrar num consenso? E você conectar as pontas de forma que todo mundo saia feliz. No final das contas, o resultado vai ser seu também, e eles vão falar bem do seu resultado. No final das contas, o fato de você ter feito a conexão entre eles, que não é sobre técnica, não é sobre o que você estudou, não é sobre o curso que você fez, não é sobre você ser muito bom em Lean, em processos, em operações, em projetos. Não é sobre isso, é sobre pessoas. É sobre o jogo, o mundo corporativo, o jogo do dia a dia de se conectar e gerenciar e trabalhar com pessoas. Habilidades comportamentais é puramente como, no dia a dia, lidar com pessoas. Gente, não vai ter máquina, não vai ter inteligência artificial Não que vai tem. ser capaz de lidar com pessoas sem ser pessoas lidando com pessoas, né? Não vai ter essa fórmula. Eu, assim, não sei se não vai ter daqui a 100 anos, mas eu não vou ver isso, né? Eu Sabe o vou que é, morrer Fernando? antes, com certeza. As Oi? pessoas se preocupam muito com isso, né? A inteligência artificial vai tirar o meu lugar, né? Muito, E o que eu costumo dizer é o muito. seguinte: se você trabalhar igual uma máquina, com certeza você vai ser substituído. Agora, se você usar a sua Exatamente. criatividade, se você usar a sua forma diferente de fazer as coisas,
se você aprender a contornar problemas, você não vai trabalhar igual a máquina, então você não vai ser substituído. Não vai. Agora, se você for o que a gente chama de Zé Ruela, né? Faz a mesma coisa o tempo todo, sem inovar, sem nada, então não vai precisar de você. Vai lá e bota uma máquina que ela vai fazer até melhor e mais rápido, né? Repetitividade, sobre repetibilidade. Então, É, a grande preocupação que as pessoas estão não é de se desenvolverem para não ser máquinas, é a preocupação de ter uma inteligência artificial, de ter uma máquina que vai substituí-la. Isso daí só está mais em é, evidência, mas sempre foi assim, né? Sempre, sempre, sempre sempre. foi, sempre foi. E a E gente é não só vai você ser olhar assim. para trás, você vai ver quanta coisa hoje é feita por máquinas e não por pessoas. E eu acho, Marco, que assim, eu acho que essa revolução ali da indústria 4.0, né, que a gente chama essa revolução aí Exatamente. industrial, essa indústria 4.0, ela coloca a gente no 4.0 também, né? E Sim, aí, o que hoje acontece é que a gente precisa ser mais estratégico, né? Porque você vai precisar olhar aquela determinada planilha, aquela determinada inteligência artificial, seja uma planilha, seja um RPA, seja um robozinho, não importa, né? E você vai ter que saber operar aquilo, e você vai ter que saber o fim daquilo, né? Quando a gente pensa assim, por exemplo, Excel, o Excel não adianta você pensar, eu vou usar ali a fórmula X. Você tem que saber o que que você precisa do Excel para você usar uma fórmula, E a né? inteligência E se artificial é você exatamente a mesma coisa. Você precisa saber o que pedir, como pedir, Exatamente. para ela te dar o que você Como precisa. pedir? Exato. Então a gente vai ser cobrado cada vez mais de ser mais estratégico e menos operacional, Mais né? inteligente e menos trabalho Mais, braçal. mais pensamento e menos operação, né? Porque hoje a gente não precisa mais dobrar uma caixa. Já existe uma máquina que dobra. A gente não precisa dobrar uma blusa, já existe uma máquina que dobra, né? Mas a gente precisa entender, se essa máquina parar, qual é o prejuízo que vai me dar? Se essa máquina parar, e aí quando a gente fala de prejuízo, a gente está falando, né? Qual é a preventiva, a manutenção preventiva, como é que eu tenho que fazer, quando foi a última manutenção. E aí você começa a pensar no que você tem que fazer para que isso nunca aconteça, para você não ter esse prejuízo. O que antes a gente só pensava o quê? Liga o botão, desliga o botão, liga o botão, desliga o botão. Então, essa adaptabilidade a essa indústria 4.0, o sair do operacional, a ir para o estratégico, são características comportamentais que a gente vai precisar sempre ter para a gente continuar evoluindo, né? Não sei se vocês concordam, tá? Até gostaria de ouvir a opinião aí de vocês, enfim. É, mas esse é o que eu penso, assim, quando eu penso, assim, em carreira, né? Quando as pessoas vêm conversar carreira comigo, a primeira coisa que eu pergunto, assim, aonde você quer chegar? Se a Então, pessoa fala assim, melhorar. ai, não sei, eu falei, então volta com essa resposta e a gente conversa sobre a sua carreira. Eu Enquanto você conversava não com. sabe, E não é somente isso, né? Você também precisa entender qual é a linguagem do mercado sobre as cadeiras as quais você quer ocupar. Ontem mesmo eu conversava com um rapaz que, inclusive, trabalhou com a gente lá, não sei se é da nossa época, da tua época, mas trabalhou com a gente na empresa que a gente trabalhou junto. E ele falou para mim que se encontrou numa cadeira nova e está numa posição que era uma posição que chamava especialista de inovação. Só que, na verdade, quando ele começou a me explicar, ele não fazia inovação, ele fazia processos, melhoria contínua, ele fazia. E aí, quando eu fui fazendo perguntas para ele, e descobri que a forma como ele estava vendendo aquele cargo, e tudo bem, poderia ter sido até a empresa que deu aquele nome para aquele cargo, mas o que ele estava vendendo como cargo, o que ele estava procurando, não tinha nada a ver com o que ele queria, com o que ele queria encontrar. Ele não tinha clareza sobre como que o mercado pede aquilo, né? Quais são os cargos, qual é o nome e nomenclatura de cargos, quais são os papéis e responsabilidades, quais são as competências técnicas, comportamentais que vão ser cobradas num cargo, onde ele gostaria de trabalhar. Ele não tinha clareza nenhuma, Maria Fernanda. E eu comecei a perguntar. Ele chegou no nível de falar para mim assim: eu acho que agora eu vou buscar. Ele passou por facilities, passou por comercial, passou por logística, cadeira de inovação, falou assim: acho que agora eu vou procurar comercial. Eu falei: comercial? Como assim comercial? Ele não, Andressa, porque eu vivi alguns projetos de melhoria de processo em áreas comerciais e eu gostei. Falei: mas aí não é sobre área comercial.
Aí você precisa buscar cadeiras de melhoria contínua e processos e tentando fazer com que você encontre projetos na área comercial, mas o que você tem que procurar não é comercial, não é sobre isso. As pessoas não têm clareza do como procurar. E aí, gente, assim, de novo, vai ser assim, coisas que a gente precisa fazer. A gente precisa ter clareza de como funciona nomenclatura de cargos e salários. É fora da zona de conforto. Um engenheiro tem que saber nomenclatura de cargos e salários? Tem que, porque as coisas mudam toda hora. Quantas nomenclaturas você já viu mudando, Maria Fernanda, ao longo desses Ai, anos? milhões. Milhões, Milhões. e mudam Muitas. em todas as empresas, e muda de forma muito rápida. Ah, não Porque é as atividades operações mudam, né? logísticas, né, Marco? A gente viu isso, ajustando seu perfil. Ah, não é só sobre logística, tem que ser, e aí vai. Ah, engenheiro elétrico, não, engenheiro eletricista, mas tem que botar elétrico como as pessoas colocam elétrico. Cara, a gente precisa ter clareza do que a gente precisa dominar tecnicamente, e não é somente sobre o que a gente gosta de fazer, é o que a gente precisa fazer também, e sobre as habilidades de relacionamento de pessoas. Uma coisa que durante as pesquisas, as enquetes que a gente colocou no grupo dos Leões da Gestão, no meu LinkedIn também, foi sobre. Eu não queria deixar de passar por esse ponto, tem poucos minutos para a gente fechar, mas a gente falou muito sobre. Eu chamei de networking, né? Mas é a inteligência relacional, que eu acho que a gente chama networking hoje, mas é maior do que networking, não é só sobre networking. Inteligência emocional, mas também se falou muito do fator comunicação assertiva. E assim, para mim, você é uma das grandes referências de comunicação, sabe? Em muitos sentidos. De montar uma boa apresentação, de ter uma boa oratória, de alguns fatores, assim, que fazem com que a gente desenvolva uma comunicação assertiva. Eu queria que você falasse, talvez um pouco mais brevemente, Maria Fernanda, de qual é a sua visão sobre a importância de ter comunicação assertiva e como, e os comos, É, assim. eu acho que comunicação é um problema de toda e qualquer empresa, tá? Eu tô para nascer Crônico, para todo mundo. tá para nascer uma empresa, assim. Se alguém conhecer, por favor, me tragam exemplos para eu poder fazer um benchmark, mas comunicação é um grande problema. Eu acho que a comunicação assertiva, ela é fundamental, assim como no processo, né, de todas as outras nossas habilidades comportamentais, porque através da nossa comunicação, a gente consegue explicar, desenvolver e acertar o que a gente quer, né? Quando o Marco deu o exemplo da pessoa que procurou, que ele foi promover, ela falou para ele, né? Que não, e ele usou o poder de persuasão dele, enfim, porque ele acreditou que era uma insegurança. Mas talvez se a pessoa tivesse se colocado, né, um pouco melhor assertivamente, se preparado para uma conversa difícil, o Marco entenderia de outra forma. E muitas vezes também, o comunicação não é sobre o falar, mas é também sobre o saber ouvir. Porque Muita coisa. a gente, como vive muito aceleradamente, a gente está aqui, mas está olhando o celular que está tocando, é a criança que está lá, é o chefe ligando, a gente não ouve. A gente escuta, mas a gente não ouve. E o saber ouvir, ele também faz parte da comunicação, né? Quando a gente consegue ouvir o que o outro de fato ali está falando, a gente consegue se comunicar melhor também. Então, eu acho que a comunicação assertiva, assim, primeiro de tudo, a gente precisa desenvolver o quê? Coragem, para a gente saber que a gente vai falar, saber como a gente vai falar, né? Saber da forma que a gente vai falar, para quem a gente vai falar. Comunicação não é só um locutor e um interlocutor, né? Embora todos os estudos, né, de comunicação falem. Comunicação é um locutor e um interlocutor. Ok, é. Mas e todo o mecanismo que tem ali comportamental dentro de em uma determinada situação faz toda a diferença na hora que você vai se A comunicar. linguagem que você fala com o diretor não é a linguagem que você vai falar com o operador. Não, Que não é a linguagem que você vai não, falar com o seu líder, que está ali no dia a dia mais próximo de você. Que não é a linguagem que exatamente. você vai falar com o cliente, como o business partner. E assim vai. E aí, isso você vai acertando, né? Porque você vai entendendo o como você vai falar, para quem você vai falar, como você vai falar, e você também vai perceber como você vai ouvir. Porque foi o que eu falei, comunicação não é só falar, também é escutar.
E você vai desenvolvendo isso. É porque a gente não está com tempo, né? Mas comunicação, assim, a gente tem conversas difíceis, conversas corajosas, né? A gente fala, é muito comunicação não violenta, né? Já é um termo que já está até batido, né? Assim, já virou até clichê. Mas é verdade, às vezes a gente responde tão no automático que a gente falou de uma forma que não foi bacana. E aí, às vezes, quando você fala de uma forma que não foi bacana, o outro não te ouve mais. Nada que você falar naquele E é dia, por um resistência, determinado né? tempo, vai Crer. ser bom, porque ele vai precisar internalizar aquilo para depois voltar ali a escutar. Então, acho que a gente acertar na nossa comunicação é fundamental, não só para o trabalho, tá? Mas para as nossas relações pessoais, assim, você falar com marido, esposa, filhos, amigos, não, não quero ir, agora não dá, não posso, estou ocupada, né? Enfim, é muito importante para as nossas Os relações, né? porquês, né? Ter posicionamento para deixar claro os seus porquês. E eu acho que Exatamente. você falou do fator coragem. Coragem também envolve autoconfiança. Mas você tem que ter, saber quais são os seus porquês, né? Por que que você não concorda em... Por que você não se sente seguro para participar daquela apresentação? Por que você não quer entrar nesse projeto? Por que... quais são os seus porquês, de fato? Por que realmente você não quer trabalhar com aquela pessoa? Sei lá, tem várias motivações. Talvez seja uma motivação cultural, talvez seja uma motivação de ideologia. Você tem que saber quais são os seus porquês. E você tem que saber falar dos seus porquês, sem ofender os porquês das outras Do pessoas. outro. Sem ofender. E Exatamente. aí vem, e aí também entra um outro fator, né? Além de escutar as pessoas, também ter empatia, né? Que é uma palavrinha linda, mas é uma palavra que é necessária, gente. Empatia é muito É. necessário. É muito necessário. Você não pode falar, imagina que, sei lá, a Maria Fernanda acabou de passar por uma crise de ansiedade, um burnout e tal, e você nunca viveu isso, nunca teve uma experiência, um contato com uma pessoa, que acredita, acha que isso é besteira. E você vai e fala com a Maria Fernanda como se desmerecendo de alguma forma o que ela vivenciou. Gente, isso acontece demais na Maria Fernanda. Isso, na Muito. realidade de Eu acho vocês, que acontece demais. eu acho que as pessoas têm muito medo de empatia quando a gente fala de empatia, porque a gente acha que empatia é a gente se colocar no lugar do outro. Eu achava também. E aí eu li um livro chamado Empatia Assertiva. Esse livro é maravilhoso, porque ele diz que Ok. empatia assertiva, ele não é sobre você estar no lugar do outro, é você estar no seu lugar, compreendendo o outro. Sim. Então você não vai mudar o seu lugar. Você vai entender que não é você que está passando aquele sofrimento, mas que você precisa compreender quem passa. E aí você muda a perspectiva. Porque quando você fala assim, ai, Andressa, eu imagino o que você está sentindo, eu sei o que você está sentindo, eu estou me colocando na mesma dor na qual eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo a dor da Andressa. Não. A dor é dela. Mas quando eu sei que eu não estou sentindo a dor dela, mas eu falo, eu te compreendo, eu não consigo imaginar o que você está fazendo, o que você está passando, porém, estou aqui se você precisar. E a gente muda a configuração. Esse livro é muito bom, assim, ele foi um divisor de águas para mim quando eu li, assim, sabe? Ele é bem forte, ele é denso, é um livro que às vezes fica até meio monótono, meio chato, mas ele foi um livro que foi muito importante. Quando eu cheguei no final, eu falei, ainda bem que eu consegui ler esse livro todo, porque eu tinha desistido de ler algumas vezes, porque ele fica um pouco repetitivo no meio do caminho, mas ele é muito bom, porque eu entendi que toda repetição que ele trazia fazia todo sentido para chegar ali naquela conclusão final. Então, foi muito bom esse livro. E aí, se a gente for pensar assim em N características, eu diria que a adaptabilidade, flexibilidade, o autoconhecimento, a inteligência emocional, inteligência relacional, né? A gente saber se comunicar, e aí eu digo comunicação assertiva, não violenta, conversas corajosas, conversas difíceis. A gente precisa ter conversa difícil. A gente Gestão não de cresce sem conversa. conflitos. Resolução de problemas, né, liderança. E aí a gente vai ditando aqui várias, né, habilidades que nem sempre a gente vai usar todas, mas a gente vai entender o que cada uma faz sentido naquele momento que vai ajudar a gente a ir para o próximo passo do nosso objetivo. É isso, gente. Eu A acho que comunicação corajosa, Fernanda, ela tem que
antes de você ter a iniciativa de uma comunicação corajosa, você tem que fazer muita pesquisa para saber se a pessoa com quem você vai falar está preparada para ouvir o que você vai ter coragem de dizer, entendeu? E às vezes vale a pena nem dizer, porque se a pessoa não estiver preparada, é um tiro no pé. Já E tive aí essa experiência própria E disso, você tá? viveu na pele, né, conversa Marco Aurélio? Na difícil. Na pele, tá? pele. Mas, felizmente, eu tinha um respaldo, que é um histórico muito bem construído, né? E que a pessoa não teve força, mas se ela pudesse, ela tinha me matado na hora, né? Ou seja, teria me demitido assim, mas É, felizmente eu tinha esse respaldo, mas só que essa pessoa não estava preparada, então eu gastei a minha coragem à toa, né? Mas então aí eu falo, pô, eu devia ter mas você pesquisado fez mais. você fez a sua parte, Então, né? foi importante, tá? Porque eu não fiquei com aquilo guardado, Sim. mas foi ineficaz. Esse é que é o problema. Não foi uma coisa eficaz, né? E a É. pessoa que estava junto ouvindo falou: Marco, você fez a coisa certa, na hora certa, mas para a pessoa errada. Eu entendo você, tá, Marco? E eu acho que sim. E eu acho que isso atrela a uma outra habilidade que a gente falou aqui, da inteligência relacional. De Sim. você É, saber como você vai falar, para quem você vai falar. Porque às vezes tem pessoas, por exemplo, pessoas narcisistas, não adianta você falar nada do que você vai falar, porque o narcisista, ele nem ouve o que o outro está falando. É só o que ele fala, né? E aí a gente precisa de fato conhecer, e eu concordo com a sua colocação, tá? A conversa corajosa, a conversa difícil, ela precisa ser feita quando vale a pena. Quando não vale a pena, você tem que pensar no seu propósito. E aí você pensar assim, vale a pena ter esse desgaste, gastar essa energia aqui? Não, não vale. Então deixa essa conversa para outro momento. Vou falar para o espelho como se fosse falando para aquela pessoa, para não ficar engasgado e seguir em frente. Tá? De novo. E aí, assim, talvez uma das mensagens mais importantes desse contexto aqui. A gente está falando de habilidades comportamentais com um único propósito: entender, cada um de nós aqui entender quais são os pontos chaves que a gente precisa movimentar dentro de habilidades comportamentais para a gente alcançar o que a gente quer alcançar. O Ivan tem um objetivo, a Andressa tem outro, a Maria Fernanda tem outro, o Juliano tem outro, o Marco tem outro, e cada um aqui tem uma posição e uma estratégia e um movimento totalmente diferente. Eu acho que é isso, sabe? O objetivo é que a gente, a partir desse compartilhamento de ideias, consiga promover de alguma forma essa clareza ou essa reflexão de como que a gente consegue fazer com que cada um de vocês aí, eu, Maria Fernanda e o Marco sempre ajuda a gente quando participa, consigo fazer com que, com a nossa experiência, alguns mais em algumas áreas, outros menos em outras áreas, e a gente é sempre compartilhamento, consiga fazer com que vocês alcancem o objetivo de vocês e que vocês cresçam profissionalmente. Esse é o objetivo da iniciativa, sempre vai ser, o objetivo é sempre esse. Então, muito obrigada, Maria Fernanda, muito obrigada, Marco, Ivan, Lázaro, Eli, os mentorados aí da Academia da Gestão que participam ativamente. Eu sempre gosto de fechar assim, né? Esse é um trabalho que eu falei muito sobre isso com a Mafê, eu falei, Mafê, faz muito sentido para mim, porque o trabalho que eu faço na Academia da Gestão, que eu muito aprendi com ela, ainda sem ser psicóloga, é sobre isso. É sobre você criar uma base e fazer com que os profissionais consigam se movimentar, sair da zona de conforto e utilizar de ferramentas né, simples e assertivas, como uma boa engenheira, mas ferramentas que façam que eles consigam alcançar, consigam avançar e consigam alcançar seus resultados. Então, uma gratidão enorme aí, obrigada pelo dia. Em breve eu vou publicar aí e eu conto com vocês com certeza para próximos episódios, porque o assunto é longo e a gente poderia explorar cada uma das habilidades num dia só, uma hora só. Daria muita coisa para É falar. pouco tempo para falar disso. Super te agradeço, viu? Obrigada pelo convite, obrigada, Marco, obrigada, pessoal. A Gi também entrou, Gi trabalha comigo, vi que ela tá aqui. Então, Eli, gente, Lázaro, Tatiana, Rodrigo, enfim, obrigada. E se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, fiquem à Eu vou deixar vontade, também, mas eu viu? vou te marcar É também Maria, quando eu publicar. Eu vou te ah, marcar no YouTube, fiquem à eu vou te marcar vontade para a gente ter uma conexão. Estou à disposição aqui para o que vocês precisarem. Às vezes no LinkedIn eu demoro um pouquinho para responder, mas pode me mandar mensagem, que vocês precisarem também, estou aqui, viu?
Gente, Obrigada, obrigada, pessoal. boa Uma boa noite, bom noite, descanso, tá? até a próxima. Beijinhos, Noite. tchau, tchau. Beijo, gente.